decisão para evitar uma recaída. No entanto, Ângela se sentia impotente quando sua mente se concentrava nas mulheres desaparecidas e no homem desconhecido responsável por aquilo. Ela acreditava que poderia encontrar um elo entre as vítimas. Ainda não decidira o que faria com sua descoberta. Talvez compartilhasse as conclusões com as autoridades, contudo, tomou cuidado para não agir com precipitação. Pensar muito longe no futuro abria sua mente para a especulação selvagem, causando angústia e medo. Se Thomas notasse de novo a perda dos cílios e as sobrancelhas ralas, iria se preocupar com uma recaída. Isso a mandaria de volta ao consultório do terapeuta, o que significaria o fim da sua investigação. Ela não podia deixar aquilo acontecer. As mulheres que a encaravam a partir dos recortes de jornal mereciam a sua atenção e Ângela era incapaz de ignorá-las. Depois que os recortes de jornal foram catalogados e ordenados, Ângela guardou as pastas e as recolocou no baú ao pé da cama. Eram 10 da manhã quando levou seu café e 2 sanduíches embrulhados em papel alumínio para a garagem, que tinha 2 vagas e ficava atrás da sua casa em estilo bangalô. Um caminho cimentado conduzia do terraço da cozinha até a porta de serviço situada nos fundos da garagem, cuja frente dava acesso ao beco. Na noite anterior, Ângela permitira que a imaginação criasse pesadelos irracionais a respeito do que se ocultava nas sombras escuras, depois que o gato saiu correndo por trás das lixeiras. Naquela manhã, o sol brilhava e seu medo havia passado. Ela atravessou a porta de serviço e acionou o interruptor localizado na parede. Trepidando, a grande porta da garagem se abriu para cima e permitiu que o sol matinal iluminasse a área. Como Ângela raramente se aventurava na garagem, o espaço era incompatível com a casa mantida por ela. Se o espaço fosse dela e não de Thomas, estaria arrumado meticulosamente, do jeito que tudo o mais em sua vida tinha de estar. Em vez disso, era uma bagunça só. Prateleiras cheias de livros velhos e recipientes empoeirados. Havia as latas de tinta usadas quando ela e Thomas pintaram o quarto, as ferramentas para o reparo de carro, que Thomas empilhara no canto, e um sofá velho que eles pretendiam vender, mas nunca o tinham feito. O sofá estava imundo de pó e sujeira e coberto de revistas e jornais velhos. Ele era seu projeto matinal. Quarta-feira era o dia de coleta de lixo e Ângela se propôs a arrastar o sofá velho até o beco para os lixeiros levarem embora. Os sanduíches eram a propina para os rapazes recolherem aquela porcaria grande e pesada. Porém, antes que conseguisse chegar ao sofá, Ângela precisou retirar as revistas e os jornais que o cobriam, jogando-os no lixo. Depois de 10 minutos, o sofá ficou livre de tranqueiras. Posicionando-se perto da entrada da garagem, ela agarrou o braço do sofá e puxou. O móvel era pesado. Avançando lentamente, depois de alguns minutos, ela conseguiu arrastar o sofá até o beco. Precisava movê-lo mais 6 metros para alcançar a área reservada ao lixo, mas gastara sua força puxando aquele móvel pesado até ali. Voltou para a garagem a fim de recuperar o fôlego e recobrar a energia. Respirando fundo, Ângela olhou, inquieta, para as prateleiras desordenadas, sabendo que Thomas ficaria chateado se ela aplicasse no resto da garagem sua obsessão de pôr ordem nas coisas. Afinal, dissera ao marido que pretendia apenas jogar o sofá no lixo. Mas seus dedos formigaram quando ela olhou para aquelas prateleiras caóticas. Examinando os itens, encontrou coisas que tinha esquecido que existiam. Antigos objetos de vidro de antes de se casarem e decorações de Natal que ela e Thomas nunca usaram. E aí, está gostando dessa história? Então aproveita e deixa o seu like, assim me ajuda a continuar trazendo mais leituras para vocês. E não se esquece de se inscrever para não perder nada. Em outro conjunto de prateleiras, Ângela topou com velhos presentes de casamento que eram supérfluos e nada práticos. Encontrou uma cesta de piquenique contendo compartimentos para garrafas de vinho em cada lateral.
Nunca em sua vida ela fez um piquenique e a ideia de bebericar vinho sentada na grama infestada de insetos causava-lhe arrepios. Ângela ergueu a tampa da cesta. Algo no interior chamou sua atenção. Um exame mais atento revelou um estojo para joias. Ela percorreu a garagem com os olhos e, depois, olhou para o beco, como se tivesse acabado de descobrir um tesouro escondido e temesse que alguém ficasse sabendo do seu segredo. Tirou o estojo do fundo do cesto e o abriu. Um raio de luz do sol matinal que penetrava pela janela lateral da garagem atingiu os diamantes do colar, destacando brilhantemente os perídotos verdes que eles circundavam. Não era incomum Thomas fazer compras extravagantes. Ele fizera isso no passado e o aniversário de Ângela aconteceria dentro de apenas uma semana. Ela, imediatamente, se sentiu culpada de ter estragado a surpresa do marido. Posso lhe dar uma mão? A voz grave e desconhecida fez Ângela estremecer. Ela deixou cair o colar de volta no cesto e se virou, vendo-se frente a frente com um estranho. Seus pulmões se expandiram em um suspiro involuntário e um gemido escapou no ar. O homem estava no beco perto do sofá, mas sua presença parecia muito mais próxima. Seus olhos eram fundos, obscurecidos pela luz matinal que brilhava atrás dele e desenhava sua silhueta. A presença escura da sua sombra avançava pelo chão da garagem, chegando tão perto de Ângela que sua pele se arrepiou toda. Parece que você está empacada. Não, Ângela disse sem pensar. Cambaleante, começou a recuar em direção à porta de serviço às suas costas. Como regra geral, sempre que possível, Ângela Mitchell evitava o contato visual. Contudo, os buracos cor de carvão no rosto do homem eram muito enigmáticos para serem ignorados. Posso ajudá-la a empurrar o sofá até as latas de lixo? O homem se ofereceu. Você o está jogando fora, não está? Ângela assentiu. Sua mente se voltou para as biografias que juntara sobre as mulheres desaparecidas, os artigos de jornal que analisara e estudara, o mapa da cidade marcado com os locais dos desaparecimentos e o pentágono amarelo brilhante que destacara para demarcar a área da cidade a evitar. Naquele momento, ela viu-se possuída pelo mesmo pavor de quando o gato de rua miou por trás das latas de lixo. Na noite anterior, ela sentira a presença de outra pessoa e correra de volta para casa antes que sua mente se concentrasse demais no sentimento. E desde então, Ângela trabalhou duro para compartimentar o pensamento, para suprimir a ideia de que alguém estivera presente com ela no beco, vigiando das sombras. Permitir que sua mente se concentrasse naquele momento, permitir que a sua psique lançasse fogo no estopim da sua ansiedade, tinha o poder de deixá-la louca. Uma vez acesas, ela seria incapaz de conter as chamas. Anos antes, um pensamento errante como aquele poderia colocá-la em um tal estado de paranoia e obsessão que a faria se trancar dentro de casa, checar e voltar a checar as fechaduras da porta, saltar da cama no meio da noite para se certificar de que cada janela estava fechada, tirar o telefone do gancho 100 vezes seguidas para ter certeza de que havia sinal de descagem e que o aparelho funcionava. Seus esforços nos últimos anos tinham sido grandes demais para que agora aceitasse permitir que sua nova vida fosse arruinada pelo funcionamento interno da sua mente confusa. Porém, naquele momento, com o olhar fincado no homem no beco, Ângela desejou que tivesse prestado mais atenção aos alertas enviados pelo seu cérebro na noite anterior. Meu marido já vai aparecer, ela conseguiu dizer. Ele me ajudará a terminar o serviço. O homem observou para além de Ângela, através da porta de serviço aberta atrás dela, alcançando os fundos do bangalô. Ele apontou lá.
Seu marido está em casa? Sim, Angela afirmou rápido demais. O homem deu um passo à frente na direção do declive da garagem, trazendo sua sombra escura para mais perto até que ela escalasse as pernas de Angela. Ela quase podia sentir. Tem certeza de que não quer ajuda? Angela recuou mais um pouco e se virou. Saiu correndo pela porta de serviço e atravessou o quintal. Alcançou a porta da cozinha e se atrapalhou com a maçaneta. Porém, logo que conseguiu abrir a porta, entrou na segurança da sua casa e girou imediatamente a chave na fechadura. Ao puxar as cortinas para o lado para espiar o lado de fora, avistou o homem perto do sofá abandonado, olhando para a porta aberta da garagem nos fundos da casa de Angela. Então, os freios rangentes do caminhão de lixo chiaram quando ele fez a manobra para entrar no beco. O estranho olhou para trás e saiu correndo com a aproximação do caminhão. As mãos de Angela tremiam. Ela não conseguia voltar para o beco para conversar com os lixeiros e entregar os sanduíches em troca de levarem o sofá. Em vez disso, correu para o banheiro, ergueu a tampa do vaso sanitário e vomitou até os olhos lacrimejarem e o peito doer. Parte 6. Chicago, 16 de outubro de 2019. Rory Moore parou perto da viatura policial sem identificação. Ela baixou a janela e empurrou os óculos sem grau para o alto do nariz. Estava escuro e sombreado no interior do seu carro. Rory tinha certeza de que o detetive Davidson não podia ver seus olhos, o que sempre era uma vantagem. O detetive passou-lhe um envelope pardo pela janela. Autópsia e exames toxicológicos, ele informou. Além de todas as anotações e todos os interrogatórios sobre o caso. Rory pegou o pacote, viu o nome de Camille Bird impresso na parte inferior da pasta e pensou na boneca Kashner quebrada e nos pedidos de socorro do pai. Rory colocou a pasta sobre o assento do passageiro. Você está oficialmente no caso, Gray. Preenchi a papelada esta manhã. Quando foi a última vez que algum dos seus rapazes examinou isto? Rory quis saber. Davidson inchou as bochechas ao expirar um suspiro de derrota. Rory sabia que ele se sentia constrangido por causa da resposta que estava prestes a apresentar. Faz mais de um ano, com nada novo em meses e mais de 500 outros homicídios até agora este ano. Está frio. A mente de Rory a levou de volta para amanhã no Grant Park, quando Ron mostrou-lhe onde o corpo congelado de Camille foi encontrado. Rory sentiu uma pontada de dor no peito, como sentia em relação às vítimas de todos os casos que enfrentava. Por isso, ela era tão seletiva. Dentro do mundo minúsculo da reconstituição criminal, ninguém poderia fazer o que Rory Moore realizava rotineiramente. Ela dava fôlego novo a casos mais frios do que o inverno de Chicago. Simplesmente estava em seus genes. Seu DNA era programado tanto para enxergar aquilo que os outros deixavam escapar, como para ligar pontos que pareciam dispersos e incongruentes para todo mundo. Rory deixava as reconstituições óbvias, acidentes de carro e suicídios, para outras pessoas de seu grupo profissional que estavam mais bem preparadas para lidar com esses casos triviais. Esses que os detetives conseguiam desvendar com um pouco de esforço e um golpe de sorte. Esses casos clínicos jamais desafiaram Rory. Ela reconstituía homicídios de casos arquivados ou não esclarecidos, casos que os outros haviam abandonado e dos quais haviam desistido. Contudo, realizava isso desenvolvendo uma ligação pessoal e profunda com as vítimas, tomando conhecimento da história delas, descobrindo primeiro quem eram. Por que tinham sido mortas, sempre vinha em seguida.
Era uma técnica que exigia demais, que a exauria emocionalmente e muitas vezes a aproximava da vítima para quem ela buscava justiça mais do que qualquer outra pessoa da sua vida. Mas essa era a única maneira que Rory conhecia de fazer o seu trabalho.